justa também. Então, ela é contínua, diversas partes que a gente tem que ter aprimoramento. Emocional. Então, hoje, os recursos humanos também, o RH, né, como eram chamados aí também, o gestor de pessoas, está trabalhando com profissionais de psicologia, para estar desenvolvendo o perfil de cada um de acordo com a empresa. Desenvolver esse profissional para que, com isso, ele possa desenvolver, render melhor profissionalmente. Esse é um dos temas também. É lógico que a liderança não é liderança se não tiver resultados. Toda liderança, o foco principal são os objetivos de seus resultados. Princípios dessa liderança. Então a gente vai ter aqui a liderança de transparência. Como a gente pode estar vendo, a informação interna junto com a informação externa, ela tem que bater. Isso gera mais confiança, mais integridade, e isso gera mais uma confiança junto com tanto os seus clientes internos e externos, e até mesmo com os seus colaboradores. O aprendizado. Então aqui a gente pode estar vendo uma forma justa. O que são os stakeholders? Os stakeholders são acionistas, a parte de quem joga acionistas na empresa, os colaboradores, tudo entra nessa parte de stakeholders. Tudo que envolve a empresa, a gente tem que ter essa transparência, essa parte junto com eles de transparência. Entra na parte de integridade, que é os stakeholders, enfim, toda essa parte que a gente já vinha comentando um pouquinho. Passando, aí vem a prestação de contas, prestar conta para quem o elegeu. Algumas empresas, as grandes organizações hoje têm conselhos, né, com diretorias, e para isso ela vai ter algumas, né, que vai ficar, e geralmente em clubes também de futebol a gente vê, o presidente tem lá a sua gestão, ele tem que prestar conta, o que está fazendo, de entrando, de está saindo, investimento, tudo isso. Então essa entra na parte de prestação de conta. Conformidade. Então aqui a gente pode estar vendo também o respeito às leis de todas as empresas, todas as organizações hoje, seja no Brasil, internacional, ou seja empresas governamentais ou não governamentais, ela tem suas regras, diretrizes onde tem que ser seguidas. Passando aí o respeito corporativo, empresa na sociedade. Como é a sua empresa na sociedade? Como as pessoas veem a sua empresa? Na ação social, na socioambiental. Hoje a empresa que não tem um projeto socioambiental, ela é descartada pelo todo o pessoal da sociedade, vista como uma empresa negativa, né? Vamos dizer assim. Continuando. Aí chegou o conceito de coaching. Hoje o pessoal está sempre treinando, desenvolvendo. Coaching, treinador no livro. Então as pessoas, líder de conquista, aquele líder que tem um objetivo de resultado. Todos líderes vai chegar a um resultado. O profissional capaz de motivar aquele profissional que está meio motivado, aquela pessoa que às vezes não acredita na ação, no potencial de si próprio, ela entra junto com os recursos humanos e faz um trabalho específico para desenvolver ele melhor profissionalmente. E o elenco com habilidade, ele sabe trabalhar com diversas funções, ele é um operador multifuncional, ele tem que saber um pouco de administração, de psicologia, enfim, de um pouco de leis também. Tem que saber um pouco em geral. Empreendedores, líderes empreendedores, essa é a lei que fascina os empreendedores hoje, né? Os líderes empreendedores. Refere à liderança de apoio, porque o líder empreendedor é aquele que aprende, é aquele que vai buscar o conteúdo, é aquele que não bitola apenas em uma determinada área. Ele tem que ter um olhar 360 para ele conseguir tomar uma decisão melhor, que a decisão de uma empresa tem que ser tomada rápida, com agilidade. A gente não tem muito tempo para pensar. E um líder só vai tomar a decisão de acordo e realmente eficaz se ele tiver um conhecimento, se ele for um empreendedor, se ele tiver uma fonte de conhecimento, de administração, decisão, de flexibilidade. Às vezes você tem que ser mais flexível, às vezes tem que ser mais firme, mais lúcido. Então tudo entra nessa parte de perfil. Você tem que estar no líder empreendedor. Guia de multidões. Às vezes a gente pensa que o líder é aquela pessoa que é como se fosse Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi um grande líder onde que as pessoas iam até ele, porque ele tinha um poder de persuasão muito grande. Mas o líder, ele não é só isso, não é só atrair as pessoas, né? Líder, até depois, mais pra frente, vai ter uma frase aqui muito interessante que eu vou passar para vocês. O líder é aquela pessoa honesta, justa, aquela pessoa ética, que não tem discernimento, não apoia um e nem o outro, é aquela pessoa justa. Mas assim,
A gente não precisa ter aquela visão igual teve de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único. Mas dentro da liderança a gente pode pegar muitas coisas que ele fez, né? De trabalhar por incentivo, tudo isso é válido. Então, o participativo, aquele líder que está em cima, que está sempre ouvindo opiniões, deixando a sua opinião, é o líder entendedor do processo todo. O líder tem que entender todo o processo. Se ele não sabe fazer um determinado processo, não adianta. Se hora surgir uma dúvida, não sei, aí não adianta. Comunicador instrutivo, aquela pessoa, olha, acho melhor fazer assim. Ó, vamos fazer o que você acha? Pedir esse feedback, essa troca de informação. Isso gera uma confiança nos seus colaboradores, né? Orientador. Isso é o mais importante. O líder orientador. Porque tem muitas empresas que o líder pensa que ele é o dono da verdade. Só ele tem o poder de decisão. Fala assim, não, é assim, tem que fazer e pronto, acabou. Não, o líder orientador é aquilo que diz assim, vamos fazer junto? Vamos. Ah, eu tenho outra maneira de fazer diferente, pode dar certo. Bom, vamos tentar. Então é isso. Respeita os limites de cada um. Porque tem muitos líderes também que às vezes pensam que o profissional é um atleta que quer o resultado ali de imediato. Não, você é um atleta, você tem que dar um resultado. Não é assim. Cada um tem os seus limites, né, e suas deficiências. A gente tem que trabalhar tudo isso. E joga com o time. O líder moderno hoje é aquela pessoa que está junto com o time, fala assim, vamos junto. Não é aquela pessoa que é do time. Não, eu jogo no time, mas eu sou individualista. Eu, pronto. Se aquele lá passar a bola para mim, beleza. Se não passar, eu ganho o jogo sozinho. E não é assim. A prova disso está o 7-1 aí contra a Alemanha, Brasil e Alemanha. O time é o conjunto. Não adianta você ter um Neymar para ganhar a Copa. Não adianta, não vai ganhar. Então, continuando. Globalização. Vamos entender um pouco o que é globalização, né? O tempo de mudança que está surgindo agora, a suposta crise que está instalada no Brasil, né? Mas eu acho que na verdade não é crise, é uma oportunidade de você mostrar aquilo que sabe. Então, crise é um negócio que nada mais é que uma oportunidade. Mudanças organizacionais, que vem a ser isso? É o posicionamento do mercado. Então, como a sua empresa está posicionada no mercado? Será que ela está direcionada de uma maneira correta? Ou será que você está atingindo um público que não é o seu? Então, essas são algumas perguntas que os líderes têm que responder para si mesmos. Às vezes o resultado não chega porque ela está focada em outro público que não é o dela. Aí realmente não vai fazer resultado. Isso afeta o DP, que é o departamento pessoal, e também isso faz com as empresas redirecionar o foco. Por exemplo, uma empresa que não está tendo sucesso, ela tem que fazer um plano de ação, redirecionar o foco, o posicionamento do mercado. Isso vai trabalhar todo o time. Vai tirar o algo que está errado e virar para o que está certo. Então, tinha uma frase também muito legal que diz assim, precisamos saber para onde os clientes estão indo e chegar lá primeiro. Então, é um autor desconhecido que eu encontrei na internet. Ele tem que descobrir para onde estão os clientes e chegar lá primeiro. Essa é a visão que a gente tem da mudança organizacional. Empresas brasileiras. Chegando nessa parte de empresas brasileiras, a gente cai um pouco de produção. Se comparado com as empresas dos países do primeiro mundo. Primeiramente, as empresas brasileiras, não todas, entre aspas, são pessoas, a maioria delas são de improviso. Aquela empresa que vira fundo de quintal, aquela empresa que nasce de repente, de uma habilidade de fazer um salgadinho, da habilidade de repente, consertar um computador. Então, é assim, a maioria às vezes tem essa habilidade, mas não tem o conhecimento que atrás da empresa precisa, que é o conhecimento de mercado, conhecimento às vezes ali de marketing, como divulgar, enfim, o conhecimento administrativo, aquele conhecimento também de leis. Então, o brasileiro ele é muito criativo, mas perde em conhecimento, porque às vezes ele tem uma ideia fascinante, fantástica, brilhante, mas ele quer ir sozinho. E não, a gente tem que ter um acompanhamento, tem que ter todas essas formas de como criar uma empresa, de como pôr a empresa no mercado, como posicionar a sua empresa. Então isso é muito bacana. Bom, o jeitinho brasileiro também, ele atrapalha.
Porque tudo, se não der certo do jeito legal, ele vai para o lado ilegal. Ah, não, tem que emitir uma nota ali. Ah, não dá um pouquinho. Então, esse jeitinho brasileiro, ele atrapalha muito e acaba incentivando, né, igual está aí a nossa política, a nossa cultura, as nossas ações sociais, enfim, tudo isso acaba, os resultados, a infraestrutura. Se comparando com lá nos países do primeiro mundo, Peter Drucker disse assim, o Peter Drucker, né? Não sei a pronúncia certa, o guru, um grande gente da administração, ele dizia assim, que no Brasil, ele não conhece muito bem o Brasil, mas ele sabe que as coisas aqui faltam muito profissional, capacitado, por causa disso, que as pessoas, elas não vão qualificar, elas vão já pro finalmente, esquece de qualificação. E aí, muitas empresas no Brasil, se for ver estatística, fecham, né, os primeiros 4 meses estão fechando. Abrem já fecham, por causa dos meses. Inteligência emocional é um fator interessantíssimo que a corporação, que o profissional do RH. Hoje, as empresas modernas, hoje, os grandes centros de empresas, elas já tiraram o centro administrativo do local, mandaram para um local distante ou à parte, né, para ter vários desses profissionais trabalhando, tirar um foco. Lá é só administração, aqui é só produção, por exemplo, né? E isso ganha tempo e você consegue trabalhar mais as pessoas, consegue, ao longo prazo, ter um resultado melhor. E junto com a parte administrativa agora,